Pessoal, a gente pensou muito em qual edição a gente pararia neste ano, né? Agora, qual ano que a gente vai parar? Porque na edição anterior a gente foi década de 80, década de 70. Então vamos agradar o pessoal mais novo e nós chegamos ao terceiro milênio, ano de 2000, aqui na Placar, abril de 2000, e vamos contar um pouco dessa história, do que aconteceu no ano de 2000. Se você é uma figura querida, ótimo, mas a gente vai falar sobre figuras odiadas. Não é o caso do Flávio Gomes, que está aqui comigo. Há controvérsia. E do Felipe Facincani, será? Mais ainda. Será? Somos pessoas com tanto quanto de... Porque foi uma edição polêmica. Aliás, essa edição, a capa, tá aqui atrás. Você que acompanha a nossa programação da Placar, Opinião Placar, o Tribunal Placar, Fute das Minas não, porque é outro cenário. Mas o Mundo Placar, enfim... Você de vez em quando já deve ter visto essa capa de abril de 2000, mas antes de irmos para a edição da Placar, vamos falar um pouquinho de o que aconteceu em 2000, né, Facinca? Algumas tragédias, né, aconteceram... Algumas coisas pesadas, né? Por exemplo, no ano 2000 foi o último voo do Concorde, famoso avião supersônico comercial no dia 25 de julho. 25 de julho, caiu próximo ali do aeroporto Charles de Gaulle. Na hora de Charles de Gaulle, decolando, pegou, depois descobriram alguns pedaços, alguns debris, como eles falam, né, na turbina. E já era um avião caro, de operação muito cara, de consumo muito grande de combustível, custo-benefício era baixo, mas o Concorde era um símbolo, né? E era um símbolo da aviação civil, um avião que ligava Londres a Nova York em 3 horas e pouco, né? Chegou a operar no Brasil, o Concorde, no Galeão. E só 2 companhias operavam o Concorde, a British Airways e a Air France. Né? E o último caiu da Air France. O último caiu da Air France e aí o Concorde teve os seus voos suspensos. 113 pessoas, né? 113 logo pessoas, na decolagem. Né? Logo na decolagem. Teve também o submarino Kursk, que afundou. Né? Esse daí foi bem famoso, né? Ficou um drama, né? Pra saber se tinha sobrevivente e tudo mais. Provavelmente a tripulação sobreviveu durante algum tempo. Algum tempo, né? Então foi uma morte lenta. Exatamente. Né? Você sabendo... Que desespero. Desespero, né? Enfim, a gente teve aquele famoso sequestro, né, do ônibus 174 no Rio de Janeiro, que terminou de uma forma bem trágica. Filme, inclusive. Exatamente. Algumas coisas, assim, não tão... o bug do milênio, que não aconteceu nada. Bug do milênio. Algumas coisas também mais trágicas aí. Ficar todo mundo esperando que na meia-noite do... Não vem falar o mundo ia acabar, coisas trágicas, cuidado com o mundo futebolístico. Por exemplo, né, o Windows 2000, que não deu muito certo, que foi uma ferramenta ruim. O Corinthians foi campeão mundial em 2000. O Corinthians campeão mundial também é uma grande tragédia pro futebol. E é um grande mistério. E é um grande mistério em relação a... Inclusive, eu entrevistei o Stephen Hawking. Você agora, no ano de 2000, é uma das vitórias mais comemoradas pelo torcedor do Palmeiras, você sabe disso. Porque contra o próprio Corinthians. Contra o próprio Corinthians na semifinal da Libertadores, aquele jogo dos pênaltis, que o Marcelinho Carioca... Exatamente. Perdeu o pênalti. E aí, qual o gancho com o Marcelinho Carioca? Porque nós chegaremos à capa da Placar de abril de 2000. Ainda o Marcelinho não tinha perdido o pênalti. Ainda não. Contra o Marcos. E essa capa aí, o jogador mais odiado do Brasil, Marcelinho. E que se explique, antes de mais nada, que nós não rabiscamos a capa, tá? A capa foi assim mesmo. Sim. O chifrinho, o bigodinho. Isso, exatamente. Foi desse jeito, justamente para tirar uma onda, né? Sim. Tirar um sarro do Marcelinho, enfim, né? Aquela imagem de querer menosprezar o ídolo. E o Marcelinho era o jogador mais odiado à época do futebol brasileiro. Eu digo que era o jogador mais odiado à época, geralmente o jogador mais odiado... é do time que tá ganhando. Você não vai odiar um cara que tá sendo rebaixado pra segunda divisão, que tá numa crise financeira, o time, enfim, tá numa pindaíba desgraçada, não. Você vai odiar o cara do principal time do país. E o Corinthians era o principal time do país. Vocês concordam? Porque em 98, era o time mais mágico 99, Brasil, né? bicampeão brasileiro. O melhor futebol, lógico, tinha o Palmeiras rivalizando, ganhando as Copas, né? O Corinthians era uma equipe
mais vistosa, que era o Palmeiras do Filipão contra o Corinthians do Vanderlei / Oswaldo de Oliveira, e ainda teve, nesse período, o nosso queridíssimo Evaristo de Macedo dirigindo o Corinthians, enfim. Mas era um Corinthians muito forte, né? No papel, o Corinthians era muito mais time, né? Não dava pra, não vou dizer muito mais time, mas era mais time do que o Palmeiras. E tinha a expectativa do Corinthians ganhar tudo. O sonho do Corinthians era ganhar a Libertadores. Em 2000 ele se projeta pra isso. Ele é campeão mundial. Já era um projeto pra 1999. O Corinthians não ganha a Libertadores, para justamente no Palmeiras nas quartas. Aí o Palmeiras avança, passa do River Plate e chega à final contra o Deportivo Cali, né? Já era um projeto em 99 para se ganhar a Libertadores. Aí tem 2000 de novo a tentativa, né? Esbarra de novo no Palmeiras e nos pênaltis do Marcos, né? Exatamente, né? Então foram, assim, duelos gigantescos que acendeu essa rivalidade do Marcelinho. Aliás, a primeira vez na minha vida que eu vi uma briga, um quebra-pau generalizada em cobrança por pênaltis foi no Palmeiras e Corinthians na semifinal em 2000. Porque o Argel tava ali, né, no meio campo, abraçado na União. O Argel é um cara tranquilo também, é um cara bem pacífico. Bem sossegado, né? É um cara sossegado. Foi técnico, inclusive, da Portuguesa. Isso, o Argel está na Chapecoense agora. E aí o Edu Gaspar bate um pênalti e manda o Argel ficar quieto, porque o Argel tava provocando os jogadores do Corinthians. E aí quando o Edu manda o Argel ficar quieto, vai, estoura um quebra-pau e no meio da disputa de pênaltis, em 2000, Palmeiras e Corinthians. Ou seja, pra vocês verem como era o clima, no Morumbi. Dia 6 de junho de 2000. 2000. 6 de junho de 2000. Aliás, 2000... Esse jogo foi 3-2. O Corinthians, só pra lembrar, o Corinthians jogava pelo empate nesse jogo, porque tinha vencido o primeiro jogo por 4-3. 4-3, gol do Vampeta no último minuto. Foi um gol do Vampeta, que o Vampeta chuta até uma placa de propaganda, fura a placa de propaganda no final, né? A bola de tava 3-3. Tava 3-1 pro Corinthians, né? Tava 3-1 pro Corinthians, o Corinthians deixa o Palmeiras empatar, 3-3, e aí no final o Vampeta encontra esse gol, que é justamente um desvio, né? Acaba encobrindo e encobre o Marcos. Aí o segundo jogo, o Corinthians vai pelo empate. Sai perdendo, gol do Euler. Sim. Aí o Corinthians vira com o Luizão e o Corinthians dominando o jogo. 2-1, tranquilo, dono da partida. Mas aí o Alex e o Júnior resolvem colocar a bola debaixo do braço e acabam com o jogo. Sim, acabam né? com o jogo. E o Oswaldo de Oliveira também erra, com substituições, enfim. 3-2 no tempo normal, que é o gol do Galeano. E aí nos pênaltis, só um pênalti perdido, justamente aí o do Marcelinho Carioca. Contra o Marcos, o último pênalti. O grande símbolo do Corinthians, porque era o jogador provocativo, era craque. Na minha visão, o maior jogador da história do Corinthians. Eu sei que muita gente tem dúvida em relação a isso, para quem fala do Sócrates, agora tem até a questão do Cássio e tantos outros caras, mas para mim o Marcelinho, ele é Rivelino, o Neto, né? Rivelino, mas para mim o símbolo do Corinthians, o símbolo do que é o Corinthians, do que foi, é o Marcelinho Carioca. E o Marcelinho, ele justamente tinha essa estigma, né? De ser um cara que atazanava rival em campo. Né? Que fazia gol, era provocação de girar o braço, ia bater o pênalti rolando. Era a história que tudo ele chamava a câmera, vem em mim, vem quando fazia o gol, vem em mim, beijava a bola. E a faixinha de Jesus, mas dentro de campo dava pontapé em todo mundo. Então, assim, pontapé no bom sentido, mas é o Marcelinho. Pontapé isso. no bom sentido não existe. Pontapé sempre no mau sentido. Não tô dizendo que ele era maldoso. Eu vou lhe dar um muro. Ele não era maldoso, ele não era maldoso, mas ele era provocador, era incisivo, chato pra caramba. Então, assim, por isso ele era mais odiado. Por isso ele era mais odiado. É o cara da entrevista, é o cara que brigava com o treinador, é o cara que brigava com os jogadores. Marrento pra cacete. Jogador que a torcida do time dele ama. Exato, é claro. E o resto odeia. Aliás, é o Gabigol da atual geração. A gente inclusive vai ver, porque não tem só o Marcelinho como o mais odiado, mas tem outras situações aí, os mais odiados, tem dirigente, tem time aí que a gente separou. Mas é justamente nisso que vocês estão falando, que o cara mais odiado é justamente esse cara que é mais polêmico, o cara mais irreverente. Então vai aparecer o Paulo Nunes, vai aparecer o Edmundo, né? Vai aparecer o Eurico Miranda como dirigente. E tem um outro Viola mesmo, né? E tem outra coisa que é assim, é condição, como se diz, sine qua non para ser odiado. Precisa ser bom. Porque jogador ruim ninguém liga. Sim, o cara pode ser o cara pode ser tudo isso que o Marcelinho era, mas um perna de pau. Ninguém vai lembrar dele. Ninguém vai lembrar do cara. O Denner, quando surge na Portuguesa, ele é caçado 90 minutos em campo. Sim. Porque ele era insuportável jogando futebol. Sim.
E não é insuportável de que o cara é um desgraçado, não, porque ele era muito bom. Eu acho que o Denner não era nem polêmico, não era... Não era polêmico. Ele era insuportável por causa da habilidade dele. Exato. Ele não, era um negócio que não dava pra parar. Ele não parava quieto o jogo inteiro e tudo era um drible, tudo era uma firula, tudo ele tinha que tirar um coelho da cartola. E os caras desciam um pau nele em campo. E muitas vezes tentavam descer o pau e não conseguiam. E não conseguia. Meu tio, por exemplo, foi dar um carrinho nele e foi parar na marginal. Entendeu? Na churrascaria ali. No gol mais bonito da história do Denner, né? Que foi justamente contra a Inter de Limeira. No Paulistão de 91. Na quarta-feira à noite, você tava, Flavinho, nesse jogo? Nesse jogo, tava do outro lado, no outro gol, né? Porque a gente sempre fica atrás do gol. Você tava no gol que ele fez contra o Santos ali, né? Você também tava. Que ele dá uma cotovelada em alguém lá que eu não lembro quem era. No Silva, ele passa entre as pernas do Índio, aí depois ele dá uma cotovelada no Silva, lateral esquerdo. O Silva vem pra matá-lo. O Silva é um lateral esquerdo que inclusive jogou na Portuguesa. E aí ele faz aquilo pra se defender. Ele abre a asa, né? E pau no cara. E dribla o goleiro, o Edinho. E esse gol é histórico, né? Paulistão de 91. Sim. Né? E aí ele faz um gol absurdo, eu brinco com o meu tio até hoje. Falei, tio, ralou, hein? Show dele. Ralou tudo, né? Ralou aí. Fui entender, mas eu fui pra dar e não achei nada. Passei reto.